Ler Lutero não é uma tarefa fácil. O primeiro motivo tem a ver com a grande quantidade de material que ele escreveu. Uma edição crítica em alemão e latim inclui 68 volumes, sendo 17 volumes de cartas, 12 documentos relacionados com a tradução da Bíblia e 6 volumes das chamadas Conversas da Mesa. Assim, quem é falante de outra língua, que não seja o alemão, e que não tem domínio do latim, por exemplo, tem muita dificuldade, porque o alemão de Lutero é um alemão difícil, é como pensar no inglês da época de Shakespeare ou no português da época de Camões, por exemplo, e o latim é bem complexo. Ainda assim, a dificuldade varia de livro para livro. Há livros bem mais difíceis que outros. Ele não era um teólogo sistemático, ele era um teólogo de circunstância, escrevendo para responder a situações bem específicas e a oponentes bem concretos. O próprio Lutero tinha visões variadas de seus livros. De tempos em tempos ele falava com relativo desdém sobre suas principais obras. Ele escreveu: "Eu preferiria que todos os meus livros desaparecessem e a Santa Escritura sozinha fosse lida. Caso contrário, vamos confiar em tais escritos e deixar a Bíblia de lado." Brandes escreveu um grande comentário sobre 12 capítulos de Lucas que assusta o leitor só de olhar para ele. O mesmo é verdade sobre o meu comentário aos Gálatas. Eu me pergunto, então, quem encoraja esta mania por escrever? Quem quer comprar tais enormes volumes? E se forem comprados, quem é que vai lê-los? E se forem lidos, quem será edificado por eles? À luz dessas questões de dificuldade, eu enumero alguns conselhos para aqueles que desejam se aventurar em ler Martinho Lutero. A teologia de Lutero não pode ser compreendida sem o conhecimento do período e o curso de sua própria vida. Isso porque Lutero mudou de opinião e pensamento sobre vários tópicos no decorrer do tempo. É preciso sempre vincular sua palavra, seu pensamento, a um certo momento e contexto histórico. Neste campo, as principais obras que nos ajudam são as inúmeras cartas que ele escreveu e a coleção intitulada Conversas de Mesa, em que amigos registraram os seus pensamentos. A maioria das obras significativas de Lutero originou-se no confronto com eventos que mudaram sua carreira. Isto significa que a opinião de Lutero foi mudando no meio dessas controvérsias chaves. Um destes casos pode ser encontrado na obra de 1519, O Debate de Leipzig, quando Lutero reconhece que foi forçado por João Eck a reconhecer suas dúvidas sobre a autoridade papal lá na cidade de Leipzig. Neste campo estão as grandes obras de 1520. Aquela obra para a nobreza cristã da nação alemã, ele pediu suporte para suas ideias e apresentou o seu programa religioso para príncipes alemães e bispos que de repente poderiam ficar do lado dele. Entre os anos de 1521 e 1529, Lutero está focado já em outros temas, como, por exemplo, a liturgia da Igreja de Wittenberg, problemas sociais do Império, a tradução da Bíblia que o consumiu por vários anos e debates sobre os sacramentos. Não há um único livro de Lutero para descrever sua posição, por exemplo, sobre justificação pela fé, ou a teologia da cruz, ou o sacerdócio universal dos crentes. Seus temas estão diluídos em suas obras. Em 1517, ele produziu um ataque teológico contra a teologia escolástica, em Disputas contra a Teologia Escolástica, este é o nome do texto, onde argumentou o que seria a tarefa do teólogo. No ano seguinte, numa obra chamada A Disputa de Heidelberg, em 1518, Lutero tenta sintetizar sua teologia da cruz. Já o tema da justificação pela fé, com algum detalhe a mais, pode ser encontrado num tratado de 1521. Assim, a teologia de Lutero se desenvolve por meio de tratados, leituras bíblicas, sermões, durante os anos, especialmente a partir de 1520. A sua visão da forma como Deus age aparece, por exemplo, no comentário ao Cântico de Lucas Magnificat, de 1521, e também naquele texto de 1525, em que ele debateu com Erasmo a respeito da liberdade. Este tratado deu a oportunidade de desenvolver com profundidade aquilo que o Martinho entendia que era a teologia paulina e agostiniana sobre a seriedade do pecado humano. Suas obras catequéticas.
Talvez a mais influente obra de Lutero tenha sido o Pequeno Catecismo, de 1529, e o Grande Catecismo, desse mesmo ano. Estes textos deveriam ser usados nas visitações sistemáticas às igrejas da Saxônia Leitoral pelos pastores enviados por Martinho Lutero a partir de 1520. Ele queria ajudar as comunidades rurais, especialmente, e por isso escreveu de uma forma bem acessível, sem polêmica e usando uma linguagem fácil de memorizar. Lutero, desde 1513 até 1545, deu aula sobre Bíblia na Universidade de Wittenberg. Ele terminou a tradução do Novo Testamento para o idioma germânico em 1521, durante a sua estadia em Wartburg. A primeira edição saiu ainda em setembro e a segunda em dezembro. Quanto ao Antigo Testamento, com a ajuda de amigos da universidade, ele terminou em 1534. A visão hermenêutica de Lutero era profundamente influenciada por Agostinho. Segundo o que ele escreveu no seu prefácio do Novo Testamento, de 1522, ele vê uma diferença entre evangelho e evangelhos, entre lei e evangelho, e avaliava que alguns livros eram mais importantes do que outros, criando o que seria chamado, então, de um cânon dentro do cânon. Certos textos de polêmica eram criticados até por amigos de Lutero dos seus próprios dias. Entre estes estão os textos que ele escreveu contra os judeus. Numa obra de 1538, Lutero faz terríveis propostas aos governantes, aos príncipes a respeito dos judeus. Ele pediu que as suas sinagogas deveriam ser queimadas. Ele orientou que deveriam ser expulsos de suas casas, que seus livros fossem destruídos e, eventualmente, todos deveriam ser expulsos da Alemanha. Este tratado não foi popular no tempo de Lutero, nem em nenhum outro. E não há nenhum registro de que algum príncipe na época tenha colocado em prática as suas propostas, apesar de alguns certamente terem usado os argumentos de Lutero para restringir algum tipo de direito que os judeus tinham. Lutero, então, acabou manifestando no final de sua vida um forte anti-judaísmo que recebeu uma grande publicidade no Partido Nacionalista Alemão de 1933 e 1945, os nazistas. Para estudos iniciais de Lutero, o caminho mais fácil são as antologias. Em português temos a coleção da editora Sinodal em 10 volumes. Mas se alguém me perguntasse quais obras eu recomendaria como prioritárias, aquelas que não podem faltar, eu recomendaria então as seguintes. Primeiro, o panfleto que ele escreveu em 1517, chamado Contra as Indulgências, que acabou recebendo o nome de 95 teses contra as indulgências. Os grandes livros que ele escreveu em 1520, por exemplo, sobre o livre-arbítrio, aquele que ele escreveu aos príncipes da Alemanha, e o último do final daquele ano, O Cativeiro Babilônico da Igreja, e, por fim, a sua resposta a Erasmo de Roterdã, intitulada O Servo-Arbítrio, ou, em outras versões, A Servidão da Vontade. Para concluir, creio que é importante seguir o conselho do próprio Lutero. Um estudante que não quer que seu trabalho termine, em nada deve ler e reler algum bom autor até que o autor se torne parte, como se fosse de sua própria carne e sangue. Leituras esparsas confundem mais do que ensinam. Muitos livros, mesmo bons livros, têm o mesmo efeito nos estudantes. É como o homem que mora em todo lugar e ao mesmo tempo mora em lugar nenhum. Assim é com a sociedade humana. Nós não podemos aproveitar a amizade de todo amigo todo dia, mas somente de uns poucos amigos dentre os amigos. Devemos, assim também, fazer em nossos estudos.